Amém? Aleluia. Então nós sabemos agora, José está falando para o pai dele, né? Para o pai, juntamente com a família, as tribos, né? No caso que seria dividido ali. E que eles fossem para o território de Gósen e ali eles seriam sustentados. Lembram disso? E aí nós aprendemos que isso é uma repetição de lá do Apocalipse 12. Lembra que a mulher vestida de sol, grávida de um menino varão, que há de reger as nações com cedro de ferro, falando a respeito da nação de Israel. E aí a Bíblia diz que eles, ali, a nação de Israel será sustentada no deserto durante o período. Quem lembra o período? Alguém sabe? O período que eles serão sustentados no deserto? Alguém se lembra? Hã? Vamos lá? Oi? Não. No Apocalipse 12, está dizendo que a mulher vestida de sol, que representa a nação de Israel, será sustentada no deserto durante o período. 3 anos e meio. Amém ou não amém? Que é a segunda metade da grande tribulação. Então você vê que isso daqui acaba se repetindo aqui. Enquanto eles estavam vivendo a bonança, José recolhia no celeiro. Quando chegou a fome, o pai de José veio para o Egito e ali ele recebeu uma ordem: vão para a terra de Gósen, lá eu vou sustentar vocês. E ali eles foram sustentados basicamente pelos mesmos períodos que será mais tarde na grande tribulação também. Todo mundo pegou até aqui? Foi aqui que paramos. Lembrou de onde paramos? E aí nós vamos lá para o capítulo 47, a partir do verso 1. Vamos continuar então. Que diz assim: Então José foi dar a notícia ao rei, e ele disse: O meu pai, os meus irmãos vieram da terra de Canaã, e estão na região de Gósen, com as suas ovelhas, as suas cabras e o seu gado e tudo que tem. Então nós vemos que tudo que gira em torno do final dos tempos, tudo que gira em torno do fim dos tempos, deixa eu ver se parou aqui. Tudo que gira em torno do final dos tempos, as bases giram em torno do agronegócio. Percebeu isso aqui? Assim como aconteceu no passado, em que o agro movia toda a parte para que a população não passasse fome, e quem tivesse controle da comida tinha controle do mundo. Repete isso comigo, por favor. Quem tem o controle da comida tem o controle do mundo. Estão comigo ou não? Compreenderam isso aqui ou não? Vamos lá que nós vamos compreender porque quem é neste momento que tinha o controle de toda a comida que havia na época? Quem que era? O José. E olha só as atitudes que o José vai tomar daqui para frente como ato, que nós vamos ler a partir de agora. Aparentemente, possivelmente isso se repete na grande tribulação, só que agora quem vai ter o controle da comida mundial será o anticristo. Ok? Vamos ver isso aqui? Vamos lá. Deixa eu parar essa coisa aqui que eu esqueci rapidinho, que tá rodando a música aqui, e eu esqueci de parar, só um momentinho. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Diga comigo, agronegócio. Aleluia. Aí no verso 2, ele diz o seguinte: depois levou 5 dos seus irmãos e os apresentou ao rei. Verso 3, e o rei perguntou: qual o trabalho de vocês? E eles responderam: Senhor, nós somos criadores de ovelhas, como foram os nossos antepassados. No verso 4, ele diz: viemos morar neste país porque na terra de Canaã não havia pasto para os animais, e a fome lá era terrível. Por favor, deixe que a gente fique morando na terra de Gósen. E aí o rei disse a José: quem que era o rei mesmo? Alguém sabe quem era o rei? Era chamado do quê, o rei? Faraó. Amém? Então observa aqui quem que era a maior autoridade que tinha no Egito. Quem que era maior? Quem que abençoa? Quem que é abençoado por quem? O maior abençoa o maior ou o menor abençoa o maior? Qual que é a ordem das coisas que acontece mediante tudo? O maior abençoa o menor. Gravem isso daqui que vocês vão ver coisas proféticas poderosas aqui acontecendo. Vamos lá. Aí no verso 5 ele diz assim: o rei disse a José, ou o faraó: agora que o seu pai e os seus irmãos vieram ficar com você. No verso 6 diz: a terra do Egito está às ordens deles. Dê a eles a região de Gósen, que é a melhor do país, para que fiquem morando lá. E se a sua opinião houver entre eles homens capazes, ponham-os como chefes dos que cuidam do meu gado. Olha isso aqui.
Olha a infraestrutura que agora, através da vida de José, que sofreu tudo que sofreu, passou tudo que passou para agora ser a segunda maior autoridade do Egito, acima do faraó. Agora, não bastava agora ele pegar, através de faraó, a sua família receber a melhor terra que tinha no Egito. Vocês têm noção do que é isso? O que Deus faz é comparável literalmente com aquilo que a Bíblia diz. Aquilo que Deus tem preparado para você, seus olhos não viram, seus ouvidos não viram, não chegou no teu coração. É isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, no momento que José estava passando por provação, quem diria que ele seria levantado como um tipo de Messias para levar o povo da nação de Israel a serem salvos pelo próprio Deus, através das estratégias que Deus dava para ele naquele momento. Estão comigo ou não? Ou seja, essas estratégias, elas são presentes em todo o tempo na nossa vida. Quando você vai fazer qualquer coisa, você quer orar, buscar o Senhor em jejum e oração, por respostas através do teu trabalho, teu emprego, tua família, decisões, vou me mudar para determinados locais, ou vou viajar para determinados locais. Quando nós estamos sujeitos a Deus e a orarmos, Deus, ele nos instrui de uma forma que tudo que nós vamos fazer é debaixo da bênção dele. Estão comigo ou não? Por isso que é importante você ser guiado pelo Espírito Santo quando Deus te orienta, para todas as suas decisões. Antes de tomar uma decisão, busca Deus em oração. E se acontecer de houver perseguição sobre a sua vida, e a perseguição te levar para determinados locais ou situações, pode saber que foi Deus que permitiu. Estão comigo ou não? Porque tudo a gente relaciona ao diabo. Tem perseguição, o diabo está me perseguindo, usando aquela pessoa. Não, às vezes é Deus permitindo a perseguição para te levar para o centro da vontade dele. Nem tudo, nem isso. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, todas as coisas. Perseguição, todas as coisas. Desemprego, todas as coisas. Está passando alguma dificuldade? Todas as coisas vai te levar para o centro da vontade de Deus. Estão comigo nessa noite? Aleluia. Aí no verso 7, ele diz o seguinte: depois, José levou Jacó, o seu pai, e apresentou ao rei. Jacó deu a bênção ao... Aleluia. Pegou isso aqui ou não? Como que o Jacó pega e abençoa ao rei? Profeticamente, espiritualmente, quem que era o maior aqui? Tecnicamente, com base em Deus. Quem que era o maior? O Jacó. Quem recebe a bênção, quem abençoa, ou pelo menos quem recebe, imagina o rei, sendo uma autoridade, o rei se sujeitando e recebendo a bênção espiritual do Jacó. Ele teve que ser humilde para isso. Ele teve que reconhecer quem era o maior ali. Ele teve que se sujeitar e aceitar a bênção que o Jacó estava dando para ele. Amém, amém. E espiritualmente nós entendemos isso, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Você não precisa se preocupar. Porque unção, jugo, Deus ele despedaça. Estão comigo ou não? Você não precisa tentar provar quem você é. Não. Porque o próprio Deus se encarrega disso, de mostrar para todos que ele é na tua vida. Somente seja fiel com ele. Aleluia. E todos terão que reconhecer o Deus de Israel que existe sobre a tua vida. Aleluia. Com a autoridade que Deus vai te dando. Aleluia. No verso 8 ele diz o seguinte. Aleluia. E este perguntou. Ele perguntou para Jacó: qual a sua idade? No verso 9 ele diz. Jacó respondeu: eu já estou com 130 anos de idade. E sempre tenho andado de um lado para o outro. A minha vida tem passado rapidamente. Muitos anos foram difíceis. E eu não tenho conseguido viver tanto quanto os meus antepassados, que tiveram uma vida tão dura como a que eu tive. No verso 10, ele diz o seguinte: Jacó abençoou Faraó e saiu da sua presença. Olha que poderoso aqui. Jacó, ele tinha essa autoridade e ele entendia. Por que Jacó, ele está dizendo aqui que o que ele passou na vida dele foi duro? Alguém sabe algumas coisas que Jacó passou que foi duro? Quem se lembra? Uma das coisas que Jacó passou. Teve que trabalhar 7 anos, porque o Labão pegou e enganou ele. Ele teve que trabalhar apaixonado por Lia, né? Estava ali apaixonado. Raquel e Lia estavam naquela coisa de querer ele. E ele pega então, quando ele trabalha 7 anos para casar... Aí Labão chega ali e fala o seguinte: então, só que é o seguinte, aqui, quem casa primeiro é a filha mais velha. Se você quiser a filha mais nova, você vai ter que trabalhar mais 7 anos. E ele enganava, e ele ali ralando. Só que naquele momento que ele estava ralando, e por mais que tentavam prejudicá-lo, porque o Labão está tentando engabelar, prejudicar ele,
Deus na verdade estava o enriquecendo. Porque quando ele foi expulso de lá depois, ele saiu com muito mais do que o próprio dono da terra tinha. Ele tinha algumas estratégias, tomou estratégia e falou assim, ó, a partir de agora, essas ovelhas aqui, esse rebanho, essas cabras, isso aqui me pertence. Ele decidia uma. Aí quando o Labão falava assim, seguinte, então faz o seguinte, então agora as malhadas são suas e a sem malha é minha. Aí Deus abençoava e as malhadas davam mais. Ele falava, não, esquece esse negócio. Agora as que não tiver mancha é sua e as outras... Deus fazia com que era abençoado. Você tem noção disso daí, irmão? O poder de Deus sobre as nossas vidas, se nós servimos. Então tudo que você colocar as suas mãos, Deus vai prosperar. Deus vai abençoar. Não importa se as pessoas tentarem te enganar, te engambelar, te roubar, te furtar, te enrolar, tomar o que é teu. Não se preocupa, porque a promessa de Deus é maior na tua vida do que qualquer coisa nessa terra. Aleluia. Estão comigo ou não? Aí tinha hora que ele tinha estratégia, né? O que ele fez? Ele pegou e colocou as ovelhas dele, as cabras, as ovelhas, para beber água, perto de um riacho onde tinha alguns galhos assim, algumas coisas assim. E quando as ovelhas olhavam ali, ou as cabras olhavam, elas observavam e davam a aparência de que elas eram malhadas. E aí elas tinham aquela coisa de cruzar com malhada, ou malhada com que não era malhada, misturava e gerava muito mais. Deus dava estratégia para ele todo o tempo. Mesmo em momento de caos, mesmo em momento de perca, mesmo em momento que queriam roubar, Deus dava estratégia para ele. A vida dele foi dura? Foi, mas se você observar o tanto que Deus o abençoou também, não é mole. Estão comigo ou não? Por isso não importa o que você tem vivido até aqui. Porque às vezes parece que a nossa vida até aqui foi de uma forma que não nos agradou e parece que o resto da nossa vida vai ser assim. Não. O segredo está justamente no servir. Lembra que Deus falou conosco no último culto? Quando Deus, me sirva como eu estou disposto a te servir. Então quanto mais você se posicionar mediante a Ele, Ele vai ajustando as coisas conforme a vontade dEle. Porque até aqui você tem vivido a sua. E com base na sua vontade tem coisas que Deus não entra no meio. Amém, amém? Mas aquilo que você se sujeita à vontade dele, mesmo que você não entenda, mesmo que seja contrária à sua, em tudo vai dar certo na tua vida, com base em Deus. Pode vir as perseguições, vão, mas vai te levar para o centro da vontade dele. Será batido? Às vezes vai, mas você não vai ser destruído, porque ele é contigo. Estão comigo ou não? Amém ou não amém? Aleluia. No verso 11, ele diz o seguinte: e José deu ao pai e aos irmãos terras na melhor região do Egito. O Egito era bom ou era ruim? O Egito era bom ou era ruim, gente? Era bom. Perto da cidade de Ramsés. Como o rei havia ordenado, essas terras se tornaram propriedades deles. E eles ficaram morando ali, ou seja, se tornaram propriedade da nação de Israel. Da época, no caso, né? Verso 12. José dava mantimento ao pai e aos irmãos e aos parentes, conforme a necessidade da família, cumprindo aquilo que nós vimos, como diz Apocalipse 12, 6. Olha lá o que diz. Apocalipse 12, 6. E a mulher fugiu para o deserto, aonde ali tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentado durante 1260 dias, ou 3 anos e meio. Amém ou amém? Cumprindo também Apocalipse 12. A mulher, nós vemos que é a mulher vestida de sol, grávida de menino varão, que há de reger as nações com cedro de ferro, com a lua debaixo dos seus pés. Percebe que todo elemento que José viu nas suas visões está ali naquela imagem? Porque literalmente, a galera que está em casa não está conseguindo ver as imagens, peço perdão. Deixa eu tentar colocar aqui para vocês, deixa eu ver. Veja aí se apareceu para vocês a imagem. Estou me virando sozinho aqui, amém? Veja se apareceu aí para vocês as imagens, em nome de Jesus, que essa imagem é importante que vocês vejam. Deixa eu ver aqui. Não foi, né? Deixa eu ver aqui agora. Agora eu creio que foi. Veja aí a galera que está em casa. Agora foi a imagem para vocês aí. Agora foi, beleza, foi. Vamos lá. Então vocês percebem que esses elementos descritos em Apocalipse 12, uma mulher vestida de sol. Quem que era o sol na visão do José? Quem que era o sol? O pai, o Jacó, amém? Então ele tinha uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Quem que eram as estrelas lá na visão de José? Os irmãos. A lua debaixo de seus pés. Quem que era a lua na visão do José? A mãe. Então, esses elementos é composto na visão que José está lá. Então, Deus está dizendo o seguinte: de alguma tribo de Israel, que no caso depois nós sabemos, porque nós já estamos à frente da história, nós sabemos que da tribo de Judá, Jesus era judeu, da tribo de Judá, então de Judá saiu o menino varão que há de reger as nações com cedro de ferro, que é Jesus o Cristo. Amém ou amém?
Prestaram atenção nisso aqui, na fidelidade. E aquilo que José viu, se cumpriu quanto tempo depois? Quantas centenas de anos depois foi se cumprir a visão que José teve? Amém ou não amém? Estão comigo nessa noite? Aleluia. Continuando, no verso 13. Opa, oxi. Amarrado. Amarrado, em nome de Jesus. Calma aí, galera, deixa eu voltar aqui para vocês, que está travando aqui para mim. Vamos lá, 47, verso 13. Deixa eu tentar voltar aqui, galera, só um momentinho. Travou tudo ali, vamos lá. Correu bastante. 47. Olha o tanto que eu já andei aqui. Vamos lá, 47, verso 13. Aê, chegamos, consegui. Vamos lá, 47, verso 13. Não havia alimento em lugar nenhum, e a fome aumentava cada vez mais. Os moradores do Egito e de Canaã ficaram fracos de tanta fome. Presta atenção nisso aqui, que isso aqui é poderoso. Vamos lá, diga comigo. A Bíblia explica-se a si mesma. Lembra da citação de Jesus em Mateus 24? Quando o anticristo está lá em Jerusalém? Jesus, ele diz que naquele momento vai haver uma grande aflição como nunca houve e jamais vai haver coisa igual. Ou seja, comparem. Se aqui no Egito a Bíblia diz que em todo local havia fome, a ponto deles estarem fracos de tanta fome, imagina o que será a grande tribulação quando o cavalo preto do Apocalipse vier. Estão comigo entendendo isso aqui? Porque o que vai acontecer na grande tribulação é comparável. O que aconteceu no passado ali no Egito, o que aconteceu mediante a Segunda Guerra Mundial, que muitos morreram de fome, não vai se comparar com a grande tribulação de acordo com a palavra de Deus. Por isso a percepção nós devemos ter daquilo que a Bíblia diz, para que ninguém venha te enganar, te engambelar, te persuadir. Igual muitos acham que na grande tribulação a igreja vai estar aqui dando glória. Sinto muito dizer, só que não. Que a grande tribulação é juízo sobre a terra, sobre todos os ímpios da terra, aqueles que não querem saber de Deus, negaram a Cristo, negaram o escape, viveram uma vida que não agradou a Deus, e no momento que a trombeta soou, eles ficaram aqui na terra. Agora é se preparar. Ele já está me perseguindo, como que é, carreta furacão? Aleluia. Vocês estão comigo nessa noite, compreendendo? Ou seja, muitos acham que na grande tribulação as pessoas vão estar morrendo porque o anticristo vão estar perseguindo somente. Irmãos, se aqui o José, ele foi o tutor de toda a comida, na grande tribulação, quem que vai ser o tutor de toda a comida que estiver na terra? O anticristo. Ele vai ter toda essa tutela. E quem não se sujeitar à marca da besta, não vai poder comprar e nem vender, a não ser que tenha marca. Ou seja, para você comer na grande tribulação, você vai ter que se sujeitar à marca do anticristo. Estão comigo ou não? Amém ou não amém? Vamos lá. Abra sua Bíblia com a gente, tá, galera? Leia aí conosco na sua Bíblia, Gênesis 47, 14, nós estamos. O povo comprava mantimento de José, ajuntava todo o dinheiro e o levava para o palácio. José ajuntava para o palácio. No verso 15 ele diz: quando acabou todo o dinheiro, o Egito de Canaã e os egípcios foram falar com José e eles disseram: por favor, nos dê comida, não nos deixe morrer de fome, só porque o nosso dinheiro acabou. Olha isso aqui, presta atenção nisso aqui. Quais que são os elementos do governo do anticristo, dos pilares lá do governo do anticristo? Um único governo, uma única e uma única, ou seja, presente mais uma vez aqui no Egito. O tipo do que vai acontecer na grande tribulação. Todo o dinheiro do mundo, uma única moeda vai ter, e todo o dinheiro do mundo vai estar sob a tutela de quem? Do anticristo. Ele vai ter todo o dinheiro do mundo, ele vai mandar. Por isso que eles vão fazer uma única moeda. Por isso que eles têm que fazer com que as moedas do mundo percam valor nos dias de hoje. O dólar caia, que é a moeda hegemônica que todo mundo utiliza. Agora estão migrando para as moedas digitais. Não é assim que está acontecendo? Aqui no Brasil é o Drex. E aí eles vão utilizar, todo mundo vai utilizar a sua moeda digital. E depois eles vão universalizar através de um único sistema. Ou seja, se você quiser comprar alguma coisa, você vai ter que estar dentro do sistema. Não vai ter mais dinheiro físico para você comprar. E pode gravar o que eu estou dizendo, porque eu já vi isso acontecendo, o que vai acontecer. Quando se levantar essa moeda global que eles vão instituir, a moeda física que nós temos, principalmente agora, quando eles forem instituir o Drex mesmo,
eles darão prazo para que você vá trocar a sua moeda física por moeda digital. Não vai adiantar. Muitos acham, não, vou sacar o meu dinheiro do banco, vou ficar com moeda física e tudo mais. Mas vai chegar um momento que eles vão decretar, vai ser um decreto de lei. Quem não tiver moeda física, quem ainda tiver moeda física, vai ter um prazo para trocar, ou aquela moeda vai perder o valor. Estão conseguindo compreender isso aqui, irmãos? Vamos supor, pode falar, André. Não, o anticristo ele vem, os pilares do governo do anticristo vem antes, tudo, vem instituído tudo antes, e depois o anticristo vem tomar poder sobre tudo isso e dar um up, a cartada final. Então, possivelmente nós veremos todas as tecnologias que o anticristo vai utilizar, todos os critérios, é o que nós estamos vendo agora, sem andamento. Um exemplo, como nós já vimos lá, as características daquilo que o anticristo vai utilizar, quem se lembra, o que a Bíblia diz no Apocalipse 13? Ele vai instituir uma marca, aonde que vai ser a marca? Na mão direita ou na? O sistema que veio da China durante a pandemia, que todo mundo estava obedecendo, onde que eles mediam a nossa temperatura? Na mão, no braço aqui, né? Ou na testa. Isso é para te conscientizar e acostumar, para quando a marca vir, todo mundo já está acostumado. Todo mundo está entendendo? Ou seja, o anticristo já está aí? Já veio? Não veio ainda, mas o sistema dele já está. Consegue entender? E aí quando isso for universalizado, quando isso for instituído, todo mundo vai perder os seus direitos. Estão comigo nessa noite? Presta atenção, vamos lá. Ou seja, toda a comida do mundo havia acabado, só tinha no Egito. E agora o dinheiro também todo estava no Egito. Ou seja, todo o dinheiro na grande tribulação vai estar sob a tutela do anticristo. Estão comigo nessa noite ou não? Amém ou amém? Muitos falam assim, muitos ensinam até assim na internet, né? Dizendo assim, que você tem que ter o seu plantio, que você vai plantar na tua casa, vai plantar. Irmãos, não terá escapatória. De acordo com a Bíblia diz que o anticristo vai vir vitorioso para vencer. Você percebeu agora que até o governo aqui no Brasil, eles estão confiscando terras? Por exemplo, você já viu o MST? Eles não pegam terra que não os pertence? Essa é uma desculpa justamente para tomar terras agrícolas. Eles chamam de terras improdutivas. Só que na verdade não é, são terras produtivas, mas que o próprio proprietário não pode plantar. E aí eles o Estado tenta pregar para si através dessas minorias, que no caso utilizam MST, MS sei lá o quê, e várias minorias que eles utilizam no mundo. Estão comigo ou não? Ou seja, quem aqui ouviu falar no Bill Gates? Já ouviram falar no Bill Gates? Tecnicamente seria o dono da Microsoft. Quem trabalha com computador, tem alguma coisa a ver com medicina? Tem alguma coisa a ver com medicina? O cara faz software do computador, tecnologia. Tem alguma coisa a ver com medicina? Nada a ver, mas ele se intromete nisso. A maioria das coisas que as pessoas tomam aí, estão tomando, é manipulada por eles. Eles estão manipulando higiene de pessoas, tem nada a ver com saúde. Estão comigo ou não? Só que tem um grande problema agora. Eles estão tentando acabar com a terra agrícola e sujeitar as pessoas a comer carne de laboratório. Porque eles dizem que o pum da vaca e do boi está causando o aquecimento global. E tem pessoas que acreditam nisso. Ou seja, os jatinhos que eles utilizam para ir para lá e para cá, que produz mais gás carbônico do que qualquer outra coisa, isso não. Mas o pum da vaca sim. Então conseguindo entender por quê? A intenção, na verdade, é ter o controle alimentício. É roubar o agro para si, para o Estado, e o Estado ter controle disso. Essa é a ideia, porque assim eles terão controle da comida. Então a ideia é fazer com que o agro pare de produzir gado, eles migrem isso para carne de laboratório, ou fazer você comer inseto. Isso é diabólico, irmãos. Estão comigo ou não? Quem instituiu para que nós possamos comer carne? Quem que ordenou e deixou nós comermos carne? O próprio Deus. Quem ama o cheiro do sacrifício de cereal e de carne? Deus. O cheiro do sacrifício da carne, churrasco, irmão. É churrasco. Vamos lá. No passado, quando eles iam lá efetuar sacrifício a Deus e queimava a carne e chegava um cheiro no céu, era cheiro do quê, irmão? Pelo amor de Deus. Cheiro da picanha queimando, irmão. Era cheiro de churrasco, a gordura do animal, cheiro de carne. Qual que era vamos lá, só para vocês entenderem. Qual que era o cheiro que as pessoas sentiam em chegar próxima do templo em Israel? Qual que era o cheiro, irmãos? Cheiro de churrasco, irmão, pelo amor de Deus. Amém ou não amém? Dentro do templo, não. Dentro do templo tinha cheiro de essência, de mirra.
eles pegavam perfumes, queimavam incensos, amém? Mas na parte do ato exterior, o cheiro é de churrasco, irmãos. Estão comigo ou não? Amém ou não amém? Essa era a essência que soava ali no templo, né? E tudo mais. Então vocês percebem que os elementos presentes aqui, porque aquilo que aconteceu no Egito é a tipologia do que vai acontecer na grande tribulação, na sua totalidade, desde a época do José e depois da época que Moisés vem como juiz. Lembram disso? Quando Moisés vem decretando juízos, quantas pragas eram mesmo que eu esqueci? 10 pragas, você lembra disso? Então eles decretavam as pragas e foi as maiores calamidades que já houve na história da humanidade. Isso volta a se repetir no Apocalipse? Volta. Taças, selos, trombetas. Estão comigo ou não? Deus, irmãos, Salomão ele disse, não há nada novo debaixo do céu. Tudo que aconteceu torna a acontecer. Amém ou amém? Por que Deus fala na composição, quando a igreja sai da terra, a igreja vai para as bodas, a igreja vai para um banquete, a igreja vai para uma festa. Amém ou amém? Enquanto aqui na terra vai haver a maior calamidade e fome que já houve na história do mundo. O mundo daquela época não era o mundo de hoje. Naquela época não tinha 8 bilhões de pessoas no mundo. Estão comigo ou não? E o mundo já passava fome. Imagina a fome que vai ocasionar agora, quando for a grande tribulação, irmãos. Será algo catastrófico. Estão comigo ou não? Alguém aqui já passou fome alguma vez? Já passou fome? Terrível, né, Jai? Hã? Pois é, irmãos. Deus vai alertando, amém? O evangelho, isso aqui que eu estou pregando para vocês parece que não existe na Bíblia, né? Porque você não se vê essas coisas sendo pregadas na igreja, né? Como ensino, né? Parece que não existe, mas é a realidade em que a humanidade vai se encontrar em breve. Ele diz o seguinte, José respondeu, se vocês não têm mais dinheiro, tragam o seu gado que eu trocarei por mantimento. Olha isso. Estão comigo ou não? Presta atenção nisso aqui. Irmãos, nós estamos, para quem está em casa conosco, nós estamos em Gênesis 47:16. Presta atenção nisso aqui. Quem aqui está vendo o surgimento da inteligência artificial? Isso vai gerar desemprego em massa. Estão comigo ou não? Por isso que ele já tem projetado uma renda básica universal, em que todo mundo vai ter direito de receber uma renda básica universal. Aqueles que foram prejudicados por esses empregos. Isso já está no plano, tá? Eles já estabeleceram, isso já está exposto. Até 2030 eles estabeleceram essas coisas. Estão comigo ou não? Ou seja, neste momento, qual que é o critério aqui? As pessoas não terão mais condições de produzir, tudo estará na mão do Estado, que é do anticristo, e agora eles terão que trocar o pouco que eles têm somente por comida. Não é isso que nós vemos no Apocalipse, quando está dizendo Apocalipse 6, no cavalo preto? Quando está dizendo que 1 quilo de trigo vai estar custando praticamente o que você trabalha o dia inteiro, vai estar custando meio quilo de trigo? Ou seja, 2 dias de trabalho, 1 quilo de trigo? Que você vai estar então trabalhando somente para comer. Tem noção do que é isso? Alguém aqui compra alguma coisa além de comida? Hoje, você compra alguma coisa além de comida? Todo mundo faz isso. Ou seja, estamos na grande tribulação? Não, irmãos, pelo amor de Deus. Tem gente ensinando aí na internet que já estamos na grande tribulação. Por isso a ideologia pós-tribulacionista, mid-tribulacionista, tem que tomar cuidado. Porque eles quebram muitos preceitos da palavra para quem verdadeiramente conhece escatologia. Tem que se cumprir algumas coisas, ok? Pode falar, André. No começo vai ser bom. No começo vai ser bom. Sim. Exatamente. No começo, por isso que o anticristo vai vir com uma falsa paz. A Bíblia chama de falsa. Porque será uma aparência de coisa boa. Ele vai vir resolver os problemas da humanidade. Ok? Imagina só, mas um dos critérios que muitos não entendem é o quê? Imagina. Todo mundo aqui mora numa casa? Quem tem casa própria aqui? A maioria mora de aluguel? Casa própria. 1, 2, vai, vamos lá. Vamos supor aqui, todo mundo aqui mora em casa. Quem aqui tem carro? A Vi tem carro? Vocês têm carro? Tem carro? A Débora tem carro? Vamos imaginar aqui. Vamos imaginar aqui, todo mundo tem carro e casa própria, ok? Vamos lá, o arrebatamento aconteceu. Puf. E aí? O que acontece? 20 carros já tem aqui disponível, 10 casas, 20 casas. Você entender? Ou seja, o anticristo, quando ele vier, ele terá recursos para mobilizar e para fazer a distribuição em massa. Estão comigo ou não? Porque principalmente aqueles que forem arrebatados, vai sobrar emprego, vai sobrar roupa, vai sobrar veste, vai sobrar comida, vai sobrar tudo. Porque boa parte da humanidade será arrebatada. Uma minoria, obviamente. Amém? Porém, vai sobrar. E vai ter alguém que administra tudo isso. Então o anticristo vai vir trazendo as soluções. Então o Estado pega tudo isso
Ele vai confiscar tudo que é dinheiro, tudo que as pessoas têm vai confiscar. Ele vai dar uma renda básica, mas com uma condição. Qual que é a condição? Dá sua alma para mim. Essa é a ideia. Ele vai querer a alma das pessoas, porque a marca será algo irreversível. Tanto que a Bíblia diz que aqueles que aceitarem a marca da besta serão inimigas de Deus. Não terá mais salvação. Ok? As pessoas perderam a salvação. Se você perdeu o arrebatamento, grave o que eu estou dizendo para vocês. Perdeu o arrebatamento, não receba a marca da besta. Se possível, morra por amor a Cristo. Se você morrer por amor a Ele, você vai para o céu debaixo do altar de Deus. Ok? Esperar até o final da grande tribulação. No final da grande tribulação, novamente você vai reviver em um corpo para você entrar no reinado juntamente com Cristo. Amém ou não amém? Estão comigo nessa manhã? Agora eu estou trocando. Nessa noite? Vamos lá. Ou seja, todo o dinheiro do mundo vai estar sobre quem? Anticristo. Todo alimento do mundo vai estar sobre a tela de quem? O anticristo. E a troca para você receber é o quê? Sua alma. Sua alma. Você vai ter que vender a alma para o diabo. Estão comigo ou não? Estão conseguindo entender? Então você entende que o quê? Na verdade, quando Adão peca, nós já estávamos condenados. Jesus, ele pega e compra com o seu sangue a nossa alma. Mas compra através do livre-arbítrio, ou seja, você tem que querer. Você tem que confessar ele. Você tem que confessar ao diabo, eu tenho um dono. Ok? Estão comigo ou não? Vamos lá, verso 17 diz assim: os egípcios levaram a José os cavalos, as ovelhas, as cabras, os bois e jumentos, e trocaram por mantimento durante todo aquele ano. Olha aí, então agora, todos os bens que ele tinha, que ele arrestavam para eles, que era parte do agro, eles trocaram por quê? Comida, só para comer, amém? E agora? Acabou a comida, acabou o que trocar, acabou o gado, acabou os cabras, acabou tudo, e agora? Eles vão trocar por quê agora? Vamos ver o que eles vão trocar, vamos lá? Verso 18, perceba que isso aqui é puramente o tipo da grande tribulação, irmãos, claramente, olha aqui. O ano passou, e no ano seguinte foram dizer a José, olha o que eles disseram para José no verso 19, olha isso aqui: Senhor, não podemos esconder o fato de que o nosso dinheiro acabou, de que os nossos animais agora são seus, e não temos mais nada para te entregar, a não ser os nossos corpos e as nossas terras. Não deixe a gente morrer, compre de nós as nossas terras, e troca de alimentos, seremos seus escravos, seremos escravos do rei, e ele será o dono das nossas terras. Dê-nos mantimento para que possamos viver, e também sementes para plantarmos, assim a terra não se tornará um deserto. Ou seja, a partir deste momento eles estavam vendendo as suas vidas para o rei, se tornando escravos do rei. Estão comigo ou não? Isso aqui é purinho a tipologia daquilo que vai acontecer na grande tribulação. Primeiro, prosperidade, falsa prosperidade. Depois, escassez. Tudo vai estar sobre a tutela do anticristo. Dinheiro, governo, tudo sobre a tela dele. O que ele vai fazer? Querem comida? Troquem pelo que você tem. Deem a mim. As pessoas começam a trocar pelo que tem, tudo entregam, daqui a pouco, acabou, não temos mais nada para te entregar, a não ser as nossas almas. Receba a marca da besta e eu te dou uma renda básica universal. E vocês recebam para comer. Renda básica, está dizendo? Básica. Para quê? Para sobreviver. Somente para comer. Estão comigo ou não? Só que isso vai ser um tipo de adoração a esse império. Estão comigo ou não, gente? Percebeu que tudo está escrito na Bíblia, puramente, claramente? Amém ou não amém? Aleluia. Vamos lá. Verso 20. Diz assim: então José comprou todas as terras do Egito para o rei. Todos os egípcios tiveram de vender as suas terras, pois a fome era terrível. Assim a terra ficou sendo do rei, assim como será do anticristo na grande tribulação. Verso 21, José fez dos egípcios escravo no país inteiro. E olha que José era bom, hein? José era bom. Ele foi chamado por Deus para governar, para poupar o povo. Aí eu pergunto para você, o anticristo com todo esse poder, ele vai ser um cara bom? A Bíblia chama ele de o iníquo, o homem do pecado, opositor, a Bíblia chama ele. Estão comigo ou não? Não é à toa que quando chega na metade da grande tribulação, ele vai entrar no templo de Deus, lá em Jerusalém. Ele vai se assentar e dizer, agora eu sou Deus. E vai falar para os judeus, me adorem. Aí os judeus, como não adoram,
os judeus não vão se sujeitar, vai haver a maior calamidade que já houve na história. Não se compara com aquilo que Hitler fez na Segunda Guerra Mundial, de acordo com a palavra. Estão comigo nessa noite? Vai querer ficar aqui? Boa sorte. Amém, amém. E vocês percebam, vamos lá, vocês perceberam que eu falo com todo respeito, tá? Eu falo com todo respeito e com toda a autoridade que eu tenho como pastor, de tudo que eu tenho vos ensinado. Eu mudei alguma coisa que eu tenho ensinado desde quando vocês chegaram aqui na igreja? Eu mudei alguma coisa? Para vocês estão aqui? Hã? Esse evangelho que eu prego, eu garanto para vocês, muitas pessoas não se agradam. Amém, amém. As pessoas não gostam, se incomodam e tudo mais, e decidem, eu não quero isso para minha vida. Vou seguir um outro evangelho, que não é o que pregamos. Amém, amém. Responsável é cada um por si. Amém, amém. Escute isso daqui. Presta atenção nisso aqui. Você nunca vai me ver atrás de ninguém que não quer estar debaixo dessa unção. Estão comigo ou não? Jesus, que é Jesus, ele respeita o livre-arbítrio. Quem sou eu para te escravizar? Amém, amém, irmãos? Então assim, não espere, se você falar, pastor, não quero mais estar aqui, ou quero estar em outro, quero ouvir outro. Eu não vou falar nada para você, eu vou respeitar você. Eu não tenho o direito de te escravizar, sendo que Jesus te libertou, ele te fez livre. Amém ou amém? Então você nunca vai me ver proibindo nada, nada, nada. Façam o que vocês quiserem da vida de vocês. Essa unção, a palavra é ministrada nesse altar e deve ser o suficiente. Para que você creia, para que você entenda, se tiver escrito na sua Bíblia. Se não tiver, descarta tudo que eu estou dizendo para você. Agora, se tiver, meu filho, seja obediente a ela. Amém ou amém? Vamos lá. Verso 22. José só não comprou as terras dos sacerdotes. Eles não tiveram de vendê-las, pois o rei lhes dava certa quantidade de alimentos, assim como eles tinham que comer. Ou seja, como o sacerdote não precisava vender nada do que tinha, porque tudo ele já recebia do rei, então eles não se tornaram escravos e nem precisaram vender as suas terras. Amém ou amém? Todo mundo entendeu isso aqui? Verso 23. Diz assim: então José disse ao povo: agora vocês e as suas terras pertencem ao rei, pois eu os comprei para ele. Peguem aqui sementes para semearem nos campos. Verso 24. Do que colherem, deem a quinta parte para o rei, imposto universal. Usem as outras 4 partes para semear e para alimentar vocês e os seus filhos e as pessoas que moram com vocês. Ou seja, começou a haver uma cobrança de imposto ali. Sobretudo que agora eles iriam, além de trabalhar, eles iam trabalhar e reter uma parte para eles e pagar um tributo para o rei. Ok? Ou seja, mas antes o Egito era bom. Então agora vocês estão entendendo como que vai perdendo, como que eles vão perdendo a liberdade, como que eles vão perdendo a autoridade, como que eles vão perdendo os bens que eles tinham, a ponto de chegar o período da escravidão. Ok? Vamos lá. Verso 25. E eles responderam: o Senhor salvou a nossa vida e tem sido bom para nós. Seremos escravos do rei. Olha isso. E o anticristo, ele não vai ser o salvador da humanidade? Hã? Ele não vai vir para solucionar todos os problemas? Para trazer uma paz? Igual a essa treta que era no Oriente Médio, ali na Ásia. Ele vai chegar como solucionador. Ele vai dialogar. Ele vai dialogar espiritualmente como o próprio diabo. Ele vai convencer as pessoas de que ele é aquele que merece receber toda a autoridade do mundo. Então todos os reis do mundo vão se reunir. O falso profeta vai dizer: ó, esse é o cara. Esse aqui é o cara que a gente pode confiar. Naquele momento ele vai ser aclamado. E aí todo mundo vai dizer o nome dele, que nós não sabemos quem é ainda. Amém? Mas ele vai ser aclamado e as pessoas vão se sujeitar a ele. No começo, mil maravilha. Depois, o próprio diabo dentro dele, personificado, vai começar a subjugar as pessoas e as levarem para o inferno em massa. Porque é para lá que eles querem levar as pessoas. Lembra que o diabo disse? Quando ele está no Éden, ele começa a enganar. A lábia dele é enganar. Ele chega na Eva e fala: Deus falou para você que você vai morrer se comer? Que nada, menina. O dia que você comer, você vai se tornar igual a Deus. E estava mentindo? Não mentiu, ele falou a verdade. Ele só aumentou um pouquinho, né? Literalmente eles iriam ter uma morte. A humanidade acarretou a morte. E literalmente ele ia se tornar igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Então ele engana as pessoas. Então naquele momento,
Uma das mentiras que eles vão fazer. Vamos lá. Deixa eu ver se dá tempo de falar sobre isso. Quanto tempo eu tenho ali? Tenho 15 minutos. Vamos lá. Dá tempo de eu falar. É coisa doida, amém? Estão comigo ou não? Vamos lá. Qual que é a ideia? Todo mundo aqui já ouviu falar da nova era? Extraterrestres e tudo mais? Sabe que isso não encaixa na palavra, né? Só que qual a ideologia que eles estão fazendo agora? Vocês viram que teve uma época, não sei se vocês pegaram quando eu trouxe essa matéria na live e tudo mais, eles estão reunindo pessoas de todas as religiões do mundo para ver como o líder religioso e as suas, no caso, os seus súditos, ovelhas e tudo mais, vão se comportar quando extraterrestres se conectar conosco. Como que cada religião vai se comportar? Eles já estão fazendo isso. Então eles reúnem pastores, budistas, kardecistas, espíritas, islã. Eles reúnem todos como que eles vão se comportar quando esses extraterrestres se manifestarem sobre a Terra. Estão comigo ou não? Um passo é isso, e já estão fazendo. O próximo passo, que é o mais louco de tudo, e que muitas pessoas vão cair, infelizmente, que é o quê? Quem aqui já ouviu falar de relatos de abdução alienígena? Todo mundo já ouviu falar sobre isso? Então qual que é a ideia? Isso tem na história, tá? Muitas pessoas falam que foram abduzidas. E qual que é a ideia? Eles colocam o seguinte: possivelmente vão aparecer esses seres sobre a Terra, e eles vão vir declarar a salvação para a humanidade através do anticristo, obviamente. Amém? Só que para isso eles precisam quebrar a religião que existe hoje. Então nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, que foi concebido através do quê? Uma concepção virginal. Maria era virgem, foi grávida do Espírito Santo. E agora eles já arrumaram uma tese para esse critério. Qual que é a tese? Na verdade o que acontece é o seguinte: esses seres vieram para a Terra, abduziram, anestesiaram mulheres, abduziram essas mulheres, levavam ela para a nave deles e ali faziam inseminação artificial. E aí depois deixavam essas mulheres aqui na Terra novamente. Depois de isso tem relatos, tá, de pessoas que falaram que passaram por isso, existem livros, ok? Tudo isso é engano do diabo, todos nós já sabemos. Depois pegavam essas mulheres depois de alguns meses, não é igual ao nosso, que é 9 meses, não, depois de 4 meses, 2 meses, pegam essas mulheres de novo, levam para a nave e tiram do ventre dela esses seres híbridos, ok? Tu conseguiu entender isso aqui? Ou seja, diga comigo, inseminação artificial. E o que eles estão inventando agora? Que na verdade, Jesus, ele não nasceu através do Espírito Santo por uma virgem. Na verdade, Maria teria sido abduzida, feito uma inseminação artificial nela, e depois traga para a Terra, e na verdade Jesus é um ser de outro planeta. Um príncipe de outro planeta. Estão conseguindo entender aquilo que eles estão montando como engano para a humanidade? Isso já está pronto, ok? Isso possivelmente vai acontecer quando o arrebatamento vier, onde eles vão dar o ápice de tudo. E aí eles vão vender para a humanidade, possivelmente que ficar, e pode ser ainda com a gente aqui na Terra, tá? Por isso devemos estar alertos a essas coisas, ok? E aí qual que vai ser a tese? Eles vão proibir, um exemplo, a pregação do evangelho em seguida? Não vão fazer isso. Mas sabe o que eles vão pedir? Eles vão falar assim, ó: readapte a história, a interpretação da Bíblia que vocês conhecem. Ou seja, tecnicamente as pessoas teriam que readaptar a interpretação. Ou seja, agora Maria não foi mais engravidada pelo Espírito Santo que entrou nela. Não, na verdade ela foi abduzida e foi inseminada artificialmente. E aí Jesus nasceu através de uma inseminação artificial. Isso aqui é coisa de filme, né? Mas tem gente que cai nisso. O espírito de engano sobre a terra na grande tribulação será grandiosa. Eu falo que eu tenho pessoas que eram pessoas cristãs, fervorosas, pregando o evangelho, e depois estavam querendo ET. Você fala, não acredito nisso. Estão comigo ou não? E a Bíblia profetiza essas coisas, dizendo que nos últimos dias os homens não dariam ouvido aos verdadeiros ensinamentos, mas elas dariam ouvido a doutrinas de demônios. Estão comigo ou não? Amém ou não amém? Se eu que conheço escatologia, conheço tudo isso dentro da palavra, estou aqui pregando quase todos os dias para vocês a mesma coisa, ensinando na internet e tudo mais, e mesmo assim ainda tem gente que congrega conosco que ainda vai cair nisso. Imagina para aqueles que não pregam essas coisas na igreja, que não ensinam nada de escatologia, quando essas coisas vierem à tona.
eles serão obrigados a reescrever, a reinterpretar a Bíblia e o farão. Assim, pastor, não acredito. Agora não tem a Bíblia LGBT? Em que eles adaptam a palavra de Deus, sendo que a Bíblia é clara, que Deus é contra o pecado? E eles adaptaram isso através da Bíblia, de interpretação bíblica, e ensinam as pessoas que na verdade Deus só quer o teu coração e não está preocupado com quem você faz sexo ou não? Isso é heresia, isso é diabólico. E as pessoas não creem nisso, não está indo em massa. Quanto mais quando vier esse engano espiritual através da nova era, irmãos. Isso é real, isso está acontecendo. Vocês estão comigo ou não? Pode falar, Débora. Hã? Sim. Eles dizem quando eles praticavam para adorar outros deuses. Mas a Bíblia é clara. A Bíblia é clara em Coríntios, 1 Coríntios 6, a Bíblia diz que os afeminados não herdarão dos céus. O livro de Romanos, a introdução também, o livro de Coríntios, vai dizendo então que Deus envia, já que vocês querem se lambuzar nesse pecado, homem com homem, mulher com mulher, Deus envia um espírito de engano e permite. Você quer se lambuzar, vai. Mas eles já estão condenados de acordo com a Bíblia. A Bíblia diz isso, amém? Ou seja, eu posso pregar porque está escrito eu tenho liberdade religiosa. A menos que alguém falar para mim, ó, você está proibido de pregar isso. Então, você aprove uma lei em Constituição, risca da Bíblia isso daqui e eu paro de pregar. E obrigado porque você está cumprindo a própria palavra, porque a Bíblia diz que isso vai acontecer. Então, eles na verdade, tentando proibir o Evangelho, eles estão cumprindo a palavra de Deus. Estão comigo ou não? É porque chegou no tempo de cumprir. Então eles estão cumprindo a palavra de Deus. O que eu diria a estes é: prove que a Bíblia é real, proíba a pregação do Evangelho e mostre quanto Deus é vivo. Aleluia. Estão comigo ou não? De qualquer jeito eles saem perdendo em tudo isso, porque a Bíblia é perfeita, irmãos. Estão comigo nessa noite? Aleluia. Verso 26 diz assim: assim, José fez uma lei que existe até hoje. Isso naquela época, né? A lei é a seguinte: em todo o Egito, a quinta parte da colheita pertence ao rei. Só as terras dos sacerdotes não ficaram para o rei. E aí nós vamos entrar então no último pedido que Jacó fez antes dele morrer, né? Jacó, para morrer, ele faz o último pedido para José. Lembra que eu tinha falado para vocês guardar a terra que Jacó citava? Lembra disso? Que ele citava a terra de Canaã. Lembram disso? Que era a terra prometida? Ele citava essa terra. Amém ou não amém? Vamos ver isso aqui agora, porque tem algo profético aqui poderoso dentro disso, ok? Da terra prometida, em que Jacó decide estar ali e tudo mais. Vocês vão entender algo muito profético para o futuro. Se der tempo, obviamente. Vamos lá. Eu estou correndo, amém? Para dar tempo de a gente terminar e entrar em Êxodo. Vamos lá. Gênesis 47, verso 27, diz assim: os israelitas ficaram vivendo no Egito, na região de Gósen, onde compraram as terras e tiveram muitos filhos. Verso 28, Jacó viveu 17 anos no Egito, chegando na idade de 147 anos. Verso 29, quando sentiu que ia morrer, Jacó mandou chamar o seu filho José e disse: se eu lhe posso pedir um favor, põe a mão por baixo da minha coxa e jure que será fiel e honesto comigo. Nisto que vou pedir, não me sepulte no Egito. Olha isso aqui. Mão lá. Quando eles iam fazer juramento, onde que foi que o anjo deu um toque? Na hora que Jacó estava ali lutando contra ele, com o próprio Deus, né? A Bíblia diz. E aí ele pega e fala: eu não vou te largar enquanto você não me abençoar. O que o anjo faz? O anjo dá uma pancada na coxa dele e ele fica manco. Jacó era manco, amém? Por conta dessa treta que ele teve com o anjo. Lutou com Deus e prevaleceu, a Bíblia diz, amém? Aleluia. Desde então, todo o juramento que eles iam fazer era aqui na coxa. Ele tinha que pôr a mão na coxa e fazer o juramento. Amém? O juramento de promessa. Estão comigo ou não? Amém ou não amém? Aleluia. Pegou isso aqui ou não? Isso aqui tem características proféticas. Tem só mais uma vez na Bíblia que a Bíblia cita isso daí. Na coxa. O que ele cita na coxa? Vamos lá, só quem tem Bíblia, vem comigo. No final da grande tribulação, Jesus ele vem, aleluia, montado no cavalo branco, aleluia, aleluia,
com a sua coroa, seus olhos como chama de fogo. E a Bíblia diz que na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque Deus não é homem para que minta. E o reinado, tudo que Deus prometeu tem que acontecer, porque ele é um ato de promessa, um ato de juramento, aleluia. Estão comigo ou não? Então esse ato de juramento está presente até a consumação, quando Jesus veio no final da grande tribulação, na sua coxa, escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, cumprindo então toda a promessa de Deus, desde Gênesis até a consumação dos séculos, quando Jesus vem no final da grande tribulação com a igreja. Estão comigo nessa noite? Aleluia. E ele continua dizendo, se eu lhe posso pedir um favor, põe a mão na minha coxa e jure, será fiel e honesto comigo, não vai deixar que me sepulte no Egito. Ou seja, ele fez José prometer, quando eu morrer, não deixe o meu corpo aqui. E ele decide onde o corpo vai estar. Vamos lá, olha o que ele diz no verso 30. Quando eu morrer, tire o meu corpo do Egito e me coloque na sepultura dos meus antepassados, a fim de que eu descanse com eles. José respondeu, eu farei o que o Senhor está me pedindo. Verso 31, então jure, disse Jacó. José jurou, e aí Jacó se inclinou sobre a cabeceira da cama e orou. E aí ele agora vai abençoar os filhos do José, tá? E como não vai dar tempo da gente meditar nisso muito hoje, então eu vou parar por aqui, ok? Mas já entendam isso, essa atitude dele falar, me sepulte no local onde estão os meus antepassados, ele está fazendo uma referência justamente à terra que depois vai descender o Messias. Ele faz isso proposital, tá? E nós vamos ver isso possivelmente no próximo estudo. Amém? Então, bom, não vai dar tempo da gente ver tudo agora, então tem 5 minutos. Eu agradeço aí com a oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus. Aplauda Jesus. Deus abençoe você que esteve em casa conosco, amém? Em nome do Senhor Jesus.